Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 13 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 24 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de iniciar essa pregação, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração e eu espero também poder contar com a ajuda, com a colaboração de todos vocês. Agora, todos os dias, com a graça de Deus, além da pregação diária, eu quero partilhar com vocês uma mensagem de 1 minuto. Essa mensagem, ela vai chamar justamente 1 minuto com Deus. E vai estar todos os dias lá no meu canal do YouTube. E eu conto com você para, além de ouvir a pregação, ouvir também esse pequeno momento, esse 1 minuto com Deus. E quero pedir a oração de vocês para que o Senhor me dê a graça de nós continuarmos firmes aqui juntos, levando a palavra de Deus, levando esse Evangelho. Cada testemunho, cada mensagem, vocês podem ter certeza que fortalecem a missão e confirmam também o chamado do Senhor. Esse chamado que todos os dias eu louvo a Ele de todo o coração pela vida de cada um de vocês. O Evangelho de hoje ele é muito importante, como todos, claro, mas hoje de uma forma especial porque vai nos falar de algo que muitos ainda vivem e que é necessário nós tomarmos uma posição diferente, termos atitudes diferentes em relação àqueles que o Senhor colocou no nosso caminho para nos trazer a sua palavra. E Jesus então ele usa de 2 exemplos. O primeiro é do profeta Elias, quando o Senhor vai dizer que na região que Elias morava, lá houve seca, faltou chuva durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome naquela região. E em Israel havia muitas viúvas. Mas o Senhor enviou Elias à casa de uma viúva em Sarepta. E a história dessa passagem é tão maravilhosa. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. O Senhor então, ele manda Elias à casa dessa viúva. E o Senhor disse para Elias: eu te envio para essa viúva e ela vai te sustentar. Elias então se levantou e foi. Quando ele chega naquele lugar, ele pede àquela mulher que trouxesse a ele uma vasilha com um pouco de água. E disse àquela mulher: traz também
um bocado de pão. E aquela viúva, olhando para Elias, ela disse para ele com o coração apertado: nem um bolo eu tenho, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. E eu vou preparar isso hoje, porque eu só tenho para hoje. E vou preparar isso para que eu e meu filho comamos. E em seguida nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada. Mas Elias fala com aquela mulher: não temas. Faça o que eu estou te pedindo, porque o meu Deus mandou te dizer que a farinha da sua panela não vai se acabar e o azeite não vai faltar até o dia que o Senhor mande chuva sobre a terra. E assim aconteceu, porque aquela mulher foi fiel, acreditou na palavra de Elias, e assim ela salvou a sua vida, a vida do seu filho e a vida de Elias. E também aconteceu com o profeta Eliseu, e Jesus vai dizer que em Israel havia muitos leprosos, mas o leproso que foi curado foi Naamã, que não era israelita, mas era um sírio. E ele foi procurar Eliseu para buscar a sua cura. E ele saiu dali curado. E Jesus cita esses dois exemplos para dizer que o profeta não é bem recebido na sua casa. E assim como o povo de Israel, que conhecia Elias e que conhecia Eliseu, não deram valor à missão que eles tinham, à autoridade que o Senhor tinha dado para eles. E aqueles que eram de fora ouviram e aceitaram a mensagem. E assim também acontecia com Jesus. E o que isso traz de lição para nós, irmãos e irmãs? Numa linguagem bem simples, eu quero hoje dizer para você que está ouvindo essa pregação em nome de Jesus. Essa palavra tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Porque muitas vezes nós agimos como o povo de Israel, como aquele povo do tempo de Jesus, que por conhecê-lo, muitos sabiam que ele era filho de Maria e José, que ele era filho de um carpinteiro, não davam crédito ao poder de Deus que agia na sua vida. Quantas vezes nós valorizamos os pregadores de fora, os padres de fora, as pessoas de fora, e acabamos não dando o devido valor para as pessoas que Deus colocou perto de nós. Porque muitas vezes nós achamos que essas pessoas simples Deus não vai usar. Mas sabe o que acontece, irmãos e irmãs? É uma verdade que muitas vezes nós não prestamos atenção. Por exemplo, quando vem um pregador de fora, quando nós olhamos um padre na televisão, nós olhamos aquele momento que Deus está ali agindo, mas esquecemos que ali existe um ser humano frágil como eu, como você. O pregador de fora, ele vem, ele prega e ele vai embora. E nós ficamos só com aquele momento. Mas o padre que convive conosco todo dia, o pregador, a pregadora que convive conosco todo dia, justamente por conhecer a pessoa e conhecer as suas fragilidades, conhecer as suas fraquezas, conhecer os seus defeitos, nós acabamos colocando esses problemas e essas dificuldades acima do que Deus tem feito na vida dessas pessoas. E acabamos não valorizando. Acabamos até desprezando como o povo de Israel desprezava os profetas. E é por isso que o Senhor fala que o profeta, ele não é bem aceito na sua casa. Mas hoje eu quero fazer um pedido para você, em nome de Jesus. Valoriza. Deus usa, meu irmão.
Deus usa, minha irmã, esse irmão, essa irmãzinha simples que está aí perto de você. Deus usa. Deus usa o seu padre aí da sua paróquia. Deus usa esse pregador, essa pregadora, porque às vezes os de perto não dão valor, mas os de fora dão valor e vê a graça de Deus agir nessas pessoas. Quando Jesus falava isso, ele falava dele, mas já era um alerta também, porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, essa pessoa eu conheço, essa pessoa age, tem esse e esse problema. Tem sim, mas o famoso também tem. Eu nunca vou esquecer quando, por exemplo, o padre Fábio de Mello, que é um padre que todo mundo conhece, quando ele assumiu a sua depressão, foi um baque para muitas pessoas, porque as pessoas olham ali na televisão e vê tudo perfeito, mas não é perfeito. Tem os mesmos problemas que os outros têm. E o que é que isso nos leva a refletir? Nos leva a refletir sobre o valor que nós devemos dar. O valor que nós devemos dar. E entender que o Espírito Santo age na vida de todos, no meio de todos que se abrem. Valorize esse irmãozinho, essa irmãzinha aí da sua comunidade. Valorize a pessoa da sua família. O Senhor usa. Sabe, gente, às vezes também, e hoje eu estou falando muito essa palavra às vezes, mas é para a gente entender. Quando alguém da nossa família está doente, está passando um momento difícil, saímos do lugar que nós moramos para ir longe, buscar uma pessoa para fazer uma oração. E eu quero te dizer hoje que o Senhor quer usar alguém da sua família. Esse alguém que já pode ter rezado e orado para outras pessoas. E o milagre aconteceu, mas em casa ainda não aconteceu, por falta da família acreditar. Isso é muito sério, porque Deus age. Deus age, Deus não faz distinção de pessoas. Ele quer agir na vida de todos e através de todos os seus servos. E é por isso que nós somos chamados a buscar o Senhor de todo o nosso coração e saber que nós não precisamos ir longe atrás de um milagre, atrás de uma bênção, porque perto de nós o Senhor tem colocado pessoas, servos e servas seus, que podem ser canal de bênção para nós. Começa a observar as pessoas perto de você. Começa a observar esse irmãozinho, essa irmãzinha. Começa a observar as pessoas da sua família. E eu estou dizendo isso para vocês, porque com a minha família nós vivemos essa experiência. Claro que nós temos muitas pessoas que intercedem por nós, mas nós em casa, eu, minha esposa e minha filha, nós oramos uns pelos outros. Quando um de nós está passando problema, nós estendemos as mãos, nós clamamos a misericórdia de Deus e o milagre acontece. Na minha família, de irmãos, quando algum irmão está passando algum problema, quando mamãe está passando algum problema, um já manda mensagem e nós já nos colocamos em oração, em batalha. Porque nós cremos. Nós cremos. Porque se o Senhor me usa, se o Senhor te usa para abençoar as pessoas de fora, Ele quer nos usar também, principalmente, para nós sermos bênção para a nossa família, para nós sermos bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós creiamos que o mesmo Deus que age na vida de um padre famoso, de um pregador de nome, de um pregador famoso, é o mesmo Deus, o mesmo Senhor que agiu na vida do profeta Elias, do profeta Eliseu, na vida de Moisés e de todos os seus servos e servas.
É o mesmo Deus que está me usando agora para trazer essa palavra para você. É o mesmo Deus que usa as pessoas simples para estender as mãos sobre você. É o mesmo Deus que quer te usar para você estender as mãos para os outros e para abençoar. E para trazer a palavra de Deus. E para trazer uma oração de poder, de milagre, de cura e de transformação. Então valoriza aí o seu padre. Ouça o que o Senhor tem a falar através da vida dele para você. Quando nós começarmos a valorizar as pessoas simples, nós vamos entender a grande manifestação do poder de Deus que age na vida de todos. Todos aqueles que dão sim. Todos aqueles que aceitam a missão. O Senhor age poderosamente. É por isso também que o Senhor escolheu 12 discípulos, que eram pessoas simples, pessoas comuns como eu e você, mas que na mão de Deus se tornaram uma grande bênção e colunas da igreja. Essa palavra me toca muito, porque nós precisamos. E eu quero te pedir hoje, em nome de Jesus, reflita. Se você é um mensageiro, uma mensageira de Deus, se você tem uma missão e na sua comunidade, na sua família, você ainda não tem valor, não para, continua, persevera. E se você do outro lado é alguém que não tem dado devido valor para os instrumentos de Deus próximos de você, eu te convido, valoriza, porque o Senhor quer usar essas pessoas para abençoar a sua vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração e nós vamos rezar juntos hoje o Salmo da Liturgia, o Salmo 41. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. A nossa alma tem sede do Senhor. Sede do Senhor, nosso Deus vivo. Um dia, Senhor, nós vamos encontrar com o Senhor face a face. Um dia nós vamos ver o seu rosto. Assim como os discípulos e o povo daquela época teve a alegria de ver o Senhor Jesus. Nós esperamos por isso. Mas esperamos aqui na terra procurando ser fiéis ao Senhor, procurando viver debaixo da sua graça. Como a corça suspira pelas águas, Senhor, o nosso coração suspira, o nosso coração anseia pelo Senhor. Que todos os dias possamos ter sede, possamos ter fome, possamos desejar viver na sua presença. Que a nossa alma, que o nosso coração deseje o Senhor todos os dias. Que nós possamos desejar todos os dias acordar com a certeza que o Senhor está conosco e que nós vamos vencer, que nós vamos triunfar, porque a sua mão poderosa está conosco. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós não valorizamos os servos e as servas que o Senhor nos enviou. E se nós te servimos e somos enviados pelo Senhor, não deixa que nenhum desanime quando não é bem aceito na sua casa, mas que possamos continuar firmes, porque no tempo certo e na hora certa, a sua palavra vai chegar a esses corações e o Senhor vai continuar usando homens simples, mulheres simples, para que o seu nome seja glorificado, para que o inimigo seja envergonhado e para que muitas pessoas possam voltar para o Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.